E aí, beleza? Lendo a palavra bíblica do segundo livro de Samuel, leremos o capítulo 21. Senhor, o principal é a tua palavra, o principal é a tua presença, onisciente, onipotente, onipresente, Senhor. Te amamos, gratos somos por tudo que o Senhor foi, é e para sempre será. Tudo que necessitamos, Senhor, vem de Ti. Te adoramos em espírito e verdade. Dai-nos mais e mais a intimidade com o Senhor, de tal maneira que possamos dizer, eu e minha esposa, eu e minha casa serviremos ao Senhor, de tal maneira que sejamos verdadeiramente instrumentos do Senhor de modo direto ou indireto, para que mais pessoas acessem a Sua palavra, e desejamos que se faça na vida dessas pessoas conforme o Senhor faz na nossa, conforme a Sua perfeita, justa, digna vontade, Senhor. Senhor, tudo isso te agradecemos no poderoso e precioso nome do Senhor. Deus, eu sou o Senhor dos Exércitos, Pai do Cristo, Salvador, meu Pai e Senhor eterno, o Criador do céu e da terra. Tudo isso te agradecemos em nome do Teu Filho unigênito, Senhor e Salvador nosso. Tudo isso te agradecemos em nome do Teu Espírito Santo, Espírito da verdade, Deus conosco. Bem, temos no capítulo 21 do segundo livro de Samuel, 22 versículos, e diz do versículo 1 em diante: Houve em dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse: há culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os gibeonitas. Então chamou o rei os gibeonitas e lhes falou: os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus. E os filhos de Israel lhes tinham jurado poupá-los, porém Saul procurou destruí-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Perguntou Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que resgate vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhes disseram: não é por prata nem ouro que temos questão com Saul e com sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. Disse Davi: que é, pois, que quereis que vos faça? Responderam ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em limite algum de Israel, de seus filhos, se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor, em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. Disse o rei: eu os darei. Porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento ao Senhor, que entre eles houvera, entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Porém tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, e tinha tido de Saul, a saber, a Armone e Mefibosete, como também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, que tivera com Adriel, filho de Barzilai, Meolatita, e os entregou nas mãos dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor. Caíram os 7 juntamente. Foram mortos nos dias da ceifa, nos primeiros dias, no princípio da ceifa da cevada. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma penha, desde o princípio da ceifa até que sobre eles caiu água do céu, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. Foi dito a Davi que fizera o que fizera Rispa, filha de Aiá, e concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes Gileade, os quais os furtaram da praça de Bet-seá, onde os filisteus os tinham pendurado, no dia em que feriram Saul em Gilboa. Dali transportou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul
e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de Quis, seu pai. Fizeram tudo o que o rei ordenara. Depois disso, Deus se tornou agradável para com a terra. De novo, fizeram os filisteus guerra contra Israel. Desceu Davi com os seus homens e pelejaram contra os filisteus, ficando Davi muito fatigado. Isbi-Benob descendia dos gigantes. O peso do bronze de sua lança era de 300 siclos e estava cingido de uma armadura nova. Esse intentou matar a Davi. Porém, Abissai, filho de Zeruia, socorreu-o, feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: Nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Depois disso, houve ainda em Gobe outra peleja contra os filisteus. Então Zibecai, o Uzatita, feriu Asaf, que era descendente dos gigantes. Houve ainda em Gobe outra peleja contra os filisteus e Elanã, filho de Jaaré, Oregim, o belemita, feriu a Golias, o geteu, cuja lança tinha a haste como eixo de tecelão. Houve ainda outra peleja, esta foi em Gate, onde estava um homem de grande estatura que tinha em cada mão e em cada pé 6 dedos, 24 ao todo. Também este descendia dos gigantes. Quando ele injuriava a Israel, Jonatas, filho de Simei, irmão de Davi, o feriu. 22º e último versículo do capítulo 21 do segundo livro de Samuel nos diz: Estes 4 nasceram dos gigantes em Gate e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus homens. Pois bem, por meio desses 22 versículos nos fala o capítulo 21, que são vingados os gibeonitas, do versículo 1 até o 14, e que gigantes são mortos pelos homens de Davi, do versículo 15 ao 22. Às vezes nos deparamos com adversários no nosso cotidiano que são verdadeiros gigantes ou descendente deles. Às vezes é uma problemática tão grande que, em meio a este emaranhado de problemas, não sabemos nem como começar. Não sabemos como, muito menos quando, mas aqueles que são do Eterno sabem claramente de quem vem a solução para todos os problemas que têm, de onde vem o amparo de tudo que necessitam. Bom é andar nos caminhos do Senhor, viver a nossa vida conforme o propósito dele para as nossas vidas. Em meio ao seu mover, ele move, sim, as nossas vidas e move a vida de pessoas que, de um modo direto ou indireto, ele também usa como instrumento dele nas nossas vidas. Que possamos estar atentos, buscando mais e mais, beber nas fontes da intimidade com o Senhor, do seu amor, favor e poder, para nos fortalecer a ponto de sermos sabedoria, prosperidade e até riqueza para ser instrumentos do Senhor na vida de outras pessoas também. E possamos viver, então, é o que desejo, o extraordinário, o maravilhoso que é viver em meu amor, favor e poder do Senhor o tempo todo. É o que desejo para a minha vida, para a vida dos meus familiares, para a vida de toda a tua igreja, Senhor. A nossa família cristã é o que desejo para cada uma das pessoas que eu tenho na vizinhança, pessoas com quem eu me relaciono de modo direto, indireto, no trabalho ou em qualquer lugar que vá, numa venda que for fazer uma compra. Desejo que o Senhor tome conta desse mundo e que, apesar das nossas falhas, o Senhor estabeleça a paz em cada um de nós, a paz que excede a todo o entendimento, tão necessário em tempos de guerra. Que Deus a todos abençoe. Sucesso.